Riqueza da minha vida, tudo bom, minha coisa linda de mãe? Eu não sei se você reparou, mas a tal da taxa Selic voltou a aumentar. E o povo já começa a ficar tudo se coçando. E acorde, investidor, que se deixa levar pelo efeito manada, que ele tá nervoso nessa hora. O Banco Central decidiu, depois de 6 anos, subir os juros básicos da economia brasileira. E a taxa Selic, minha querida, não vai parar por aí não. Ela vai subir muito mais ainda, nesse ano e no próximo. Já deu um ataque cardíaco só de você ouvir esses termos, porque você não entendeu nada? Pois respire fundo, muita calma nessa hora, que você vai precisar de papel e caneta para anotar tudo o que eu vou lhe contar nesse episódio. E também de uma garrafinha de água, porque eu me preocupo com você. Você precisa se hidratar, tá bom? Enquanto você descobre se Selic é de comer ou passar no cabelo, faz o check-in, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e simbora! Primeiramente, para ativar aí a sua memória, vamos explicar o papel da taxa Selic. Ela manda em quê, afinal? Minha gente, a taxa Selic, ela manda em tudo. Ela é a taxa mais autoritária da nossa economia e tem uma caravana que toma as dores dela também. Mexeu com a Selic, mexeu com todas as outras taxas. Muitas outras vão ser afetadas, como a inflação, o CDI, os juros dos empréstimos, financiamentos. Eu vou te explicar o porquê disso. Respira fundo que a gente vai chegar lá. Antes de eu chegar nesse ponto, vou te explicar qual é o conceito. Todo banco precisa fechar o dia com saldo positivo em caixa. Mas, se o volume de saque for maior que o de depósito, por exemplo, o caixa ficar sem dinheiro no dia de pagamento do INSS dos aposentados, nesse dia especificamente, o banco pode recorrer ao Banco Central e pegar um empréstimo num diazinho só, minha gente. E aí aqui entra a tal da taxa Selic, que é basicamente os juros que o banco vai pagar por esse empréstimo. Esse nome chique, Selic, vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, onde ficam registradas as transações. A taxa vai ser definida a cada 45 dias no Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. E eu costumo dizer que a taxa Selic é a taxa mãe da economia. Ela é utilizada, dentre outras coisas, para controlar a inflação. E essa aqui todo mundo conhece, porque é quem faz os preços das compras de mercado aumentarem. É aquela que a gente mais sente no bolso, que você escuta no noticiário e já pensa, ai minha Nossa Senhora. Mas então, agora que a taxa Selic está subindo, a inflação vai subir também? Vou ter que vender o almoço para comprar a janta. Calma, bora lá que eu vou te explicar. Se a gente pensar nas compras de alimentos, na verdade, a tentativa do Banco Central é de controlar esses preços, conter os preços que têm subido bastante nos últimos tempos. Mas é importante entender que a inflação não é determinada apenas pela taxa Selic. Você deve estar aí de olho e verificando que o dólar está super alto. Viajar pra Disney agora, nem pensar pode segurar a onda. Agora imagine que você produza soja, é a base do óleo de cozinha. Você vai preferir vender uma saca de soja por R$100 ou por $100? Não precisa nem de tempo para responder, né? Com certeza. Eu ia preferir ganhar $100, viu? E aí é que tá. Os produtores de alimento, eles têm preferido exportar do que vender internamente, o que reduz a oferta aqui no Brasil também. E o que é que isso tem a ver com a inflação? A inflação é o resultado da relação entre o tanto de gente que está comprando, a demanda, e a quantidade de produtos que tem para esse povo comprar, que é a tal da oferta. O que acontece quando você vai comprar uma roupa, uma blusinha, por exemplo, e você tem 2 lojas. Uma delas tá cheia de camiseta da estação passada. Já tá tudo caindo de moda. O que a dona da loja vai fazer com os preços normalmente? Óbvio, ela vai fazer uma promoção, vai diminuir o preço para se livrar daquele estoque. Agora, na outra loja, os produtos são exclusivos, disputadíssimos e tem poucas peças disponíveis. Os preços provavelmente vão ser bem maiores. Com a inflação dos alimentos é a mesmíssima coisa. Se tem muito produto disponível, o valor cai. Se tem pouco produto disponível, o valor vai para as alturas. Quando aumenta a taxa Selic, eu controlo em especial o crédito, os juros dos empréstimos. Eles vão tender a ficar mais caros. E com isso eu vou desestimular o consumo. Menos pessoas vão financiar um imóvel, pegar um empréstimo ali para a empresa para poder expandir as atividades. As pessoas e as empresas vão preferir guardar dinheiro e gastar menos.
E isso vai acabar impactando, por exemplo, no setor imobiliário, que pode sentir uma menor procura a partir desses aumentos da Selic. E os setores de varejo também podem sentir alguns abalos, porque muitas dessas empresas dependem de financiamentos para expandir as suas atividades e crescer. Pensa numa coisa aqui, quem é que vai se beneficiar da alta dos juros? Quem vende os empréstimos. Os bancos, minha gente, eles vão encher o bolso com a alta da Selic. Mas olha só, normalmente ter a inflação positiva é um sinal de crescimento econômico, de que as pessoas estão consumindo bastante, né, e tá demandando do mercado. Só que agora, com a pandemia especialmente, nós estamos em um momento conhecido dentro do mercado como estagflação. O que é isso? A economia está estagnada, o negócio está meio parado, mas os preços estão subindo. Se eu reduzo a taxa Selic, que foi essa uma das estratégias do Banco Central anteriormente, né, a gente teve uma redução para estimular o consumo, fazer as pessoas gastarem ainda mais. Se eu fizer isso agora, eu vou aumentar ainda mais os preços, que já estão altos. Aumentar a taxa Selic é uma tentativa de manter a inflação dentro da meta. Mas essa meta, essa taxa hoje, ela já está em 6,10% no acumulado dos últimos 12 meses, bem acima do teto, que é de 5,04. Diga-se de passagem que esse teto tem sido reajustado frequentemente no Boletim Focus. Nesse relatório, já consta que a taxa Selic deve encerrar o ano de 2021 em 5,5%. Por isso a gente espera que ocorram aumentos graduais ao longo do ano. O Banco Central já acionou que na próxima reunião a taxa deve chegar a 4,25%. Aumentar a taxa Selic é uma tentativa de manter a inflação dentro da meta, mas essa taxa hoje já está em 6,10% no acumulado dos últimos 12 meses, bem acima do teto de 5,04%. Aumentar a taxa Selic também é bom para aquela questão do dólar que eu comentei anteriormente, que os produtores estão preferindo vender para países estrangeiros e receber em dólar do que manter a produção aqui no país. Por que isso acontece? Quando eu aumento a Selic, os juros dos investimentos mais conservadores, como os títulos públicos, o tesouro, vão subir junto também. Isso significa que quem colocar a grana ali vai ter mais retorno do que antes. Junto com essa galera que vai investir, que vai se sentir atraída pelos investimentos mais conservadores, estão os investidores estrangeiros, os gringos. E se os investidores estrangeiros trazem o patrimônio para cá, eu tenho mais dólar no Brasil e a nossa moeda se valoriza, o que diminui os custos dos importados e torna o mercado interno mais atrativo também. Com o real forte, eu vou manter a minha produção aqui dentro. Eu vou manter a saca de soja, do exemplo que eu dei, aqui dentro do Brasil, com produtos mais disponíveis e os preços vão se reduzindo. E agora, com os investimentos? Eu tenho que mudar tudo? Nada a ver isso, minha gente. A gente sempre deve investir de acordo com os nossos objetivos de vida e respeitando profundamente o nosso perfil de investidor. Se eu sou conservador e vou montar uma carteira arrojada, no primeiro abalo, eu vou me desesperar e resgatar tudo. Vou acabar perdendo dinheiro com ataque cardíaco que eu vou ter. Se eu tenho um objetivo de curto prazo, também não dá para arriscar muito. Porque se acontece alguma coisa ali no meio do caminho, eu vou ser afetada por uma rentabilidade negativa, por exemplo, não vai dar tempo, não vai ter tempo suficiente para esperar uma recuperação. Então, antes de tudo, eu tenho que respeitar esses dois fatores. Isso é fundamental. Ciente disso, né? Todo mundo aqui já tá sabendo. Vamos falar do que vai acontecer a partir da alta da Selic. Aqueles investimentos que são mais conservadores, como eu comentei, que acompanham a variação da taxa de juros, vão entregar um resultado muito melhor. Vão render bem mais. E quais investimentos são esses? São os investimentos pós-fixados, como Selic, o Tesouro IPCA, que rende uma taxa mais a inflação até o vencimento do título, a gente até chama de um tesouro híbrido. Os CDBs, que são atrelados ao CDI, que é uma taxa de juros que também acompanha a Selic. Já os pré-fixados, que vão te pagar uma taxa fixa, combinada no momento da compra, são bem mais arriscados para quem é um investidor conservador. Sabe por quê? Olha só, a gente tende a confundir e achar que o pré-fixado é mais seguro porque a taxa é fixa. Mas existe o risco da Selic subir acima da taxa pré-fixada do seu investimento. E o que parecia ser um retorno maravilhoso pode ficar obsoleto muito rápido. Vai estar todo mundo ganhando super bem e você ganhando mal. O IPCA é bacana porque a gente espera que a inflação ceda um pouco com a alta dos juros, mas ainda assim ela deve continuar elevada. E é um jeito
jeito de você pelo menos se proteger da inflação. Mas lembre-se que se você resgatar antes do prazo de vencimento, você pode sair perdendo também. Já se você optar por um CDB, dá para escolher um que seja de um banco menor. Mas isso não seria arriscado? E se o banco quebrar, minha gente, o que eu faço? Todos os CDBs têm um seguro, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que eu gosto de chamar particularmente de Fundo Garantidor do Calote. Se o banco te der o calote, ainda assim você vai ser reembolsado dentro de um limite de 250 mil reais. E o FGC funciona tanto para o grande banco quanto para o banco pequeno. Qual é a diferença? O banco grande tem uma fila de gente querendo investir. O banco pequeno, coitado, tem que rebolar para chamar a atenção de você. Então ele vai te dar um retorno muito melhor. O banco pequeno tem rentabilidades mais atrativas, enquanto o banco maior vai ter uma rentabilidade mais michuruca ali. E aí, minha riqueza, entendeu como é que funciona esse negócio de Selic? Ficou com alguma dúvida? Pois dê um grito aqui nos comentários, não fique com dúvida não que eu te ajudo. A gente se vê no próximo episódio. Um cheiro!